está baseado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. E é aqui que nós vamos buscar o entendimento de qual seria a melhor oferenda que possamos fazer a Deus. E no item 5 nós temos o registro de Mateus, onde Jesus nos alerta dizendo: reconcilia-te o mais cedo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, a fim de que teu adversário não te entregues ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Kardec explica essa passagem, onde, entre outras coisas, está falando de perdão, e esclarece dizendo que a prática do perdão não nos possibilita apenas crescimento moral, mas também uma vantagem material, já que espíritos vingativos podem nos perseguir além da morte. Podem perseguir além da morte aqueles que eles consideram inimigos. Eles podem esperar uma nova reencarnação de um inimigo que, preso ao corpo, se torna vítima de tormentos e é atingido em seus interesses e afetos, sendo esta a maior causa de obsessões graves, quase sempre como vítimas de uma vingança anterior, onde se tem ofendido o que se tornou seu obsessor. Fica meio confuso falando assim, mas dando um exemplo para clarear um pouquinho, eu vou dizer: se digamos que eu tenha sido ofendida por um amigo, talvez um amigo, grande amigo, né? E não consegui perdoar aquele amigo pela ofensa ou pelo desaforo que tenha me feito. Morremos os dois e continuamos guardando aquela mágoa. O tempo passa e o amigo reencarna. Eu, lá no mundo espiritual, especialmente magoada e endurecida, aproveito que aquele amigo, o espírito, está preso no corpo e passo a atormentá-lo, causando-lhe transtornos e sofrimentos. Isso é que estava sendo dito naqueles 2 parágrafos anteriores. A inimizade, a vingança pode continuar além da morte. E Deus permite que isso aconteça. Mas por que Deus permite? Para que os dois sejam punidos pelo mal cometido. Porque ambos estão errados, por não terem perdoado ou por não terem sido indulgentes. E a instrução que recebemos, essa que foi aqui lida antes, reconcilia-te o mais cedo com teu aniversário, enquanto estás com ele a caminho, está nos dizendo que diante desta situação, de uma situação como esta, nós devemos reparar o mais breve possível os possíveis erros cometidos ao nosso próximo, ao nosso amigo. Pode até nem ser amigo, pode ser alguém que a gente não tenha muita convivência, não tinha muita afinidade, mas se nós causarmos uma ofensa a ele, nós temos que procurar resolver esse problema antes da morte, porque assim nós dissipamos a animosidade que existia entre nós. E assim nós podemos fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro. Se eu peço perdão àquele inimigo com quem eu convivia neste mundo, eu posso retornar ao mundo espiritual me tornando um amigo e ficando ao lado da justiça, merecendo a bondade de Deus, que não permite que o justo seja perseguido ou seja alvo de vingança. A reconciliação o mais cedo possível com os adversários evita que as discórdias se perpetuem, né? Se vão embora, a gente vai, morre, volta, vem e volta e continua com aquela inimizade. E aí, se a gente fizer isso, a gente fica preso e por muitas encarnações até satisfazer a justiça divina completamente. Um palestrante espírita, Ié Gonçalves,
Na revista O Consolador observa que Jesus recomenda nos reconciliarmos com os nossos adversários, nos chamando a atenção para que seja o mais breve possível, enquanto estamos a caminho. E reconciliar significa o quê? Significa instaurar a paz, ficar em harmonia, harmonizar-se. O que nos leva a pensar que, de acordo com o entendimento de que para amar ao próximo é preciso amar a si mesmo, conclui-se que é necessário pacificarmos a nossa própria consciência, harmonizando os nossos pensamentos em sintonia com as leis de Deus. Não conseguimos perdoar a quem nos ofende porque não temos paz em nosso coração. Semana passada a Rosane falou bastante sobre isso. E é exatamente assim. A paz, ela vem, nasce, se cria dentro de nós. E não do que acontece ao nosso redor. Nós é que devemos construir a paz em nosso coração, em nosso íntimo. Quando nós estamos em paz com a nossa consciência, o exercício da benevolência, da indulgência e do perdão ficam mais fáceis. E com isso fica também mais fácil a reconciliação com aqueles de quem sejamos adversários. E adversários, segundo este autor, são opositores, contrários ao que pensamos, mas não necessariamente inimigos. Adversário é alguém que está caminhando conosco e pensa diferente, age diferente, tem opiniões diferentes das nossas. E podemos considerar que o fato de estarmos a caminho, isso é muito importante, pode significar que estamos nos encaminhando para a reconciliação. Jesus nos coloca, Deus nos coloca juntos, para que nós possamos realmente nos encaminhar para isso. E nós estamos a caminho de um reajuste com alguém que tivemos desavenças, talvez em outras existências, e com o qual ainda estamos tendo a oportunidade de acertar os ponteiros para seguir em paz, para uma nova estada no mundo espiritual e um retorno à Terra de uma forma diferente. E o autor salienta ainda que Jesus diz: estão a caminho e não estão no caminho. Estar no caminho é estar atrapalhando a passagem, né? Ele diz que estão a caminho. E estar a caminho tem o sentido de movimento, de estar andando para frente, de estar evoluindo e o mais depressa possível indo ao encontro do outro. Não perder tempo, aproveitar a oportunidade de aparar as arestas, desenvolver as virtudes morais, colocando-se no lugar do outro com o coração misericordioso, removendo e ajudando o outro a remover as pedras do caminho. Então, estar a caminho, andar junto, um auxiliando o outro. E também, nessa caminhada, nós vamos aproveitando o tempo para exercitar o nosso livre-arbítrio. Que tipo de escolha nós vamos fazer? Desenvolver a maturidade para as nossas escolhas, buscar a felicidade, junto com aqueles companheiros de jornada que também estão a caminho. E este caminho é aquele que, como todos nós sabemos, vai nos levar à felicidade. A felicidade para a qual todos nós nascemos. E renascemos muitas e muitas vezes. E ela se localiza lá dentro de nós. Lá onde deverá estar o reino de Deus, conforme ensinou Jesus. E neste caminho nós podemos descobrir até que os nossos adversários, e essa é uma grande descoberta, somos nós mesmos. Quando não percebemos a necessidade do auto-perdão, porque nós também precisamos nos perdoar muitas vezes. Quando não percebemos a necessidade do aprendizado, do conhecimento da verdade que nos liberta, da prisão do orgulho, do egoísmo, da ignorância, da intolerância. Neste caminho nós podemos perceber que é preciso mostrar a outra face, como foi lido antes de começarmos.
a face da benevolência para com todos, da indulgência para a imperfeição dos outros e do perdão das ofensas. Atributos estes que são a definição da caridade, conforme disse Jesus, conforme ensinou Jesus. E nos itens 9 e 10 deste mesmo capítulo, nós temos palavras registradas por Mateus, que diz assim, continuando com o tema, é claro. Por que vês um cisco no olho do teu irmão? Por que vê um erro cometido pelo teu irmão? Tu que não enxergas a trave do teu olho. Como dizes a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu. Hipócrita. Primeiramente tira a trave do teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Um dos defeitos da humanidade, diz Kardec, é ver o mal do outro antes de ver o seu. E para isso nós precisaríamos nos tornar outra pessoa e nos perguntarmos, o que eu faria? O que se eu visse outra pessoa fazendo o que eu faço? De que forma eu me sentiria vendo alguém fazendo aquilo que eu faço? E o orgulho, como sabemos, é um defeito totalmente contrário à caridade, lá que falou Jesus. Mas é o orgulho que nos leva a ser dessa forma, a agir dessa forma. E ele não permite o reconhecimento dos nossos defeitos. Por isso é que nós estamos sempre tentando disfarçá-los. O orgulho é característico de um homem fútil, que se considera mais importante do que os outros, que não lhe permite ser abnegado, ao ponto de deixar sobressair no outro o bem que o outro faz. Porque se eu deixar que isso aconteça, eu vou ser diminuído. Abnegação. O que significa abnegação? Eu confesso que eu sempre pensava que era um amor imenso. E na verdade porque é preciso ter este amor imenso. Mas a abnegação significa renúncia, significa recusa. É quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento ou alguma coisa. A abnegação é uma forma de sacrifício, como ato de ignorar os seus próprios interesses em favor do outro. Isso é que é a abnegação. E para isso realmente precisa ter amor. O contrário é evidenciar o mal do outro. É humilhá-lo com a intenção de se enaltecer. O que é o oposto de abnegação. Jesus dedicou-se a combater o orgulho por ser o principal obstáculo ao progresso. Considerado o pai de muitos vícios. Todos nós já sabemos disso. E negação das virtudes. Quando nós somos orgulhosos, nós temos muitos vícios e negamos as virtudes. E numa publicação da Rádio Boa Nova, nós vemos que as imperfeições humanas nos levam a indicar defeitos alheios e com uma falsa abnegação nos dispomos a uma caridade orgulhosa, simplesmente esquecendo as nossas imperfeições sem pensar em nos corrigir. Está dizendo aqui que nós fingimos uma abnegação e na verdade nós estamos apenas demonstrando o nosso orgulho, fingindo que somos caridosos. E o autor diz que é hipocrisia definirmos o que é certo do que é errado, determinando para os outros que se comportem de acordo com a nossa régua, com aquilo que nós entendemos que é o correto. A história do argueiro e da trave, então, é muito importante para as nossas reflexões, já que em nós ainda habitam muitas imperfeições e vícios que só serão curados pela reforma íntima. Que, segundo Sérgio Lopes, não é uma cartilha que deve ser seguida,
mas um processo de amadurecimento que ocorre pela boa vontade e o esforço de cada um. E é importante que a reforma íntima não é só mudar um comportamento, mudar uma atitude. É preciso mudar um sentimento para que essa mudança de comportamento seja real, seja verdadeira. Não julgues para que não seja julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros. Então isso é que Jesus nos diz. E serás medido também pela mesma régua, pela mesma medida que mediste os outros. E João nos conta, no capítulo 8, versículos 3 a 11, que os escribas e os fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E que, de acordo com a lei de Moisés, naquela época, esta mulher deveria ser apedrejada. Aí perguntaram a Jesus, porque queriam testá-lo, queriam ver de que forma ele ia se comportar. O que é que ele pensava a esse respeito? Mas Jesus não respondeu e ficou escrevendo na terra com o dedo. Os acusadores continuaram a interrogá-lo. E aí ele levantou os olhos e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós conhecemos essa história já. Mas aí Jesus continuou a escrever, enquanto os acusadores se retiravam. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos, até que ficaram apenas Jesus e a mulher. E aqui mais uma coisa interessante, explicada por Sérgio Lopes. Faz sentido que os mais velhos saiam antes, porque em geral, quanto mais tempo se vive, mais a gente erra. E quando nós ficamos mais velhos, nós temos mais vontade de apontar o dedinho, né? Para dizer que está errado, não é assim que se faz. Como se a gente não tivesse feito também. Então, Jesus levantou e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E Jesus completou: eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. E nessa passagem, Jesus está dando um exemplo de indulgência, ensinando, mais uma vez, que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. E também, segundo Sérgio Lopes, Jesus fala com tranquilidade com os sacerdotes enquanto está ali escrevendo na lei. E expressa sua sabedoria ao ensinar que todos os seres humanos cometem erros. Não é à toa que nós estamos aqui, estamos indo e voltando, indo e voltando. E a censura que se faz ao outro pode ter dois objetivos. Reprimir o mal, o que seria louvável, né? Porque pode resultar em um bem para a sociedade e ajudar um semelhante a crescer. Mas também pode ser para desacreditar aquele a quem julgamos. E Jesus ensina neste momento que a autoridade da censura deve ser compatível com a moral daquele que censura. Como que eu posso censurar o outro se eu não tenho moral para isso? Se ser culpado de algo que se condena no outro, retira de nós a autoridade. Tira de nós o direito de corrigir o erro de quem quer que seja. O que Jesus quis ensinar nessa passagem? É que não há autoridade aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Então, a autoridade de cada um de nós será sempre proporcional aos exemplos positivos que damos à sociedade e, antes de tudo, àqueles que conosco convivem. E no livro Lampadário Espírita, Joana de Ângeles nos traz uma mensagem nesse sentido, falando sobre a maledicência. Eu peguei algumas partes porque ela é meio grandinha. Mas ela diz que espinho cruel a ferir indistintamente
é a palavra de quem acusa. Cáustico e corrosivo é o verbo na boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso é a expressão condenatória a vibrar nos lábios de quem condena. Lama pútrida, exalando mau cheiro, é a vibração sonora no aparelho vocal de quem censura. Maldizer significa destruir. Não há desejo de ajudar quando se censura. Ninguém ajuda condenando. Caridade, sim, é bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. E ela recomenda: recusa a taça venenosa que a observação da impiedade coloca à tua frente. Desculpa os erros dos outros. As aparências não expressam realidades. A forma oculta o conteúdo. Ninguém pode julgar pelo exterior. Quando vier a tentação de ajudar e apontar defeitos, lembra-te das tuas próprias necessidades e limitações. E fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar e despertarás além das sombras da carne por onde segues, num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. E não paramos por aqui, mas já estamos seguindo para a conclusão. Vamos ver o que diz Mateus. Mateus diz assim: se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois volta para apresentar a tua oferta. E aqui então, em todas essas passagens do Evangelho, nós vimos as condutas e as condições indicadas por Jesus para que sejamos bem-aventurados. Porque nós estamos tratando disso. Bem-aventurados os misericordiosos. E Jesus nos diz, em todas essas passagens, reconcilia-te. Perdoa os teus adversários. Não julgues para não seres julgado. Seja indulgente para com o próximo. Repare os erros cometidos contra os teus irmãos. Faça o bem sempre. Além de outros tantas palavras que ele usou nas entrelinhas.